Meu abençoazinho, química do zero com abençoada, tudo que você precisa saber de estrutura atômica tá aqui. Chega aqui perto da van. Olha, principais características dos átomos. Van, o que é que eu tenho que entender isso aqui? Quem é o número atômico e quem é a massa. Representamos o número atômico pela letra Z, tá certo? Então bota uma coisa na sua cabeça. O número atômico é a letra o quê? Z. E a massa é o A. Então, se aqui é um elemento químico, aqui é o quê? A massa. E aqui é o quê? O número atômico. Ô, Van, sempre a massa fica em cima e o número atômico fica embaixo. Não, não esquece isso. Você tem que botar uma coisa na sua cabeça. Matematicamente, a massa sempre vai ser o maior valor. Mas por que, Van, a massa é o maior valor? Por causa dessa equaçãozinha aqui, ó. A, que é a massa, é igual ao número atômico mais o número de nêutron. Então, a massa sempre vai ser o número atômico, que é o Z, mais o número de nêutron, tá certo? Então, eu tenho que entender que se a banca botar 20 e 10, quem é a massa mesmo? A massa é 20 e o número atômico é 10. Belezinha? Então, primeiro, tem que representar. Como é que se representa a massa? Pela letra A. Como é que se representa o número atômico? Pela letra Z. O que é que eu preciso entender? Que no átomo nós temos algumas partículas fundamentais. Nós temos os elétrons, que tem carga o quê? Negativa. Nós temos os prótons, que tem carga o quê? Positiva. E nós temos os nêutrons, que não tem carga. Algumas bancas dá a massa de cada partícula dessa. Eu observo que a massa do elétron ela é muito pequena, tá certo? Isso aí só por didática para vocês verem como essas massas são muito, muito pequenas. Mas o que eu preciso saber mesmo para o meu concurso é o seguinte, que o átomo ele tem duas regiões, que é a região central, que eu chamo de núcleo, e a eletrosfera. E eu tenho que saber que na eletrosfera eu tenho os elétrons. E quem são os elétrons? São as partículas carregadas negativamente. E no núcleo eu tenho as partículas carregadas positivamente, que é os prótons, e eu tenho os nêutrons que não têm carga. Então aqui é o átomo. Essa região aqui é onde está o elétron, a eletrosfera, e essa região central aqui é o núcleo, que eu tenho a partícula carregada positivamente e os nêutrons. Isso eu preciso saber, belezinha? Vamos continuar o que a Van disse para vocês. O que é que eu disse para vocês? Que a massa sempre vai ser o maior valor. Então olha para aqui, para esse desenho aqui. Eu tenho um ferro, aí ele deu 26 e deu esse número aqui. Qual é o maior valor? 55,847. Logo, esse valor aqui é o quê? É a massa atômica. E esse aqui é o número atômico. Então não bota na tua cabeça que o maior valor está em cima e o menor valor está embaixo. Não, você vai ter que lembrar o que a abençoada disse. O maior valor sempre vai ser o quê? A massa. E o menor valor vai ser o quê? O número atômico. Bora voltar. Outra coisa que você precisa, não pode esquecer de hipótese nenhuma, é como calcular a massa do átomo, como eu já disse para vocês. A, que é a massa, é igual ao número atômico mais o número de nêutron, tá certo? Outra coisa, sempre, o número atômico vai ser igual ao número de prótons, sempre. Ô Van, mas o número de prótons não é igual ao número de elétrons? Para. O número de prótons pode ser igual ao número de elétrons se você tiver um átomo. Se você tiver um íon, esse valor vai ser diferente. Como assim, Van? Toda vez que você tiver um átomo, meu abençoadozinho, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Então, se eu tenho 10 prótons, eu tenho o quê? 10 elétrons. Agora, quando você tiver um íon, o que é um íon mesmo? O íon é aquela espécie que tem carga, que pode ser carregada positivamente, que a gente chama de cátion, e pode ser carregada negativamente, que a gente chama de ânion. Lembra que quando se forma um cátion, a gente está dizendo que o quê? Perdeu elétron. Carga positiva, perde. Carga negativa, ganha. Então, quando se forma um ânion, ganha elétron. Eu vou mostrar um exemplozinho para você para sintetizar e ficar bem certinho na sua cabecinha, tá bom? Então, bora sintetizar tudo que a gente aprendeu hoje. O que é que eu sei, Van? Que a massa, matematicamente, é o maior valor e representa pela letra A, e o número atômico é o menor valor e representa pela letra Z. Que o número atômico sempre vai ser igual ao número de prótons, e se for um átomo, o número de prótons é igual ao número de quê? De elétrons. Se for um íon,
o número de prótons vai ser o quê? Diferente do número de elétrons. Se esse íon é carregado positivamente, quer dizer que ele o quê? Perdeu elétron. Se esse íon é carregado negativamente, quer dizer que o quê? Ganhou elétron. Então, vamos agora para o vídeo e tenta responder essa questãozinha.